Filho de Deus, amanhã é mais do que um novo início no relógio, é um novo início na alma, e por isso existe uma batalha invisível que tenta te alcançar antes mesmo de você se perceber desperto. Muitos acordam e imediatamente entregam seus primeiros minutos ao ruído do mundo, às demandas, às notificações, às preocupações que nem começaram de verdade, mas que já pressionam como se fossem gigantes. Mas existe um caminho mais alto, um caminho de posicionamento, um caminho onde a verdade vem antes da dúvida e a paz chega antes do medo criar raízes. Hoje você não será guiado pelo peso do ontem, nem pelo grito do que ainda nem aconteceu. Hoje você será guiado pela luz que já venceu a escuridão antes de qualquer batalha ser anunciada, porque Jesus é o fundamento do seu dia e o guardião da sua paz, mesmo quando seus pensamentos tentam correr mais rápido do que a sua fé consegue processar. Existe um segredo que poucos praticam, mas todos precisam. Começar o dia lembrando quem Deus é antes de lembrar o tamanho do que você precisa enfrentar, porque quando o seu coração se ancora, até a sua respiração obedece, até a sua mente desacelera, até o seu espírito encontra o ritmo do céu, que não é depressa, mas de governo e direção. Hum, Comece forte. 2. A verdade primeiro. 3. Paz que domina. 4. Antes do medo. 5. Mente em ordem. 6. Luz que guia. 7. Entrega total. 8. Fé no invisível. 9. Deus vai à frente. 10. Renovo hoje. Talvez você tenha acordado cansado por dentro, carregando perguntas que ninguém ouviu, dores que ninguém viu e uma ansiedade que tentou se vestir de preocupação legítima, tentando te convencer que tudo depende da sua força, do seu controle, da sua capacidade. Mas eu preciso te lembrar com clareza e amor. Deus não te chamou para carregar o mundo. Deus te chamou para carregar fé. E fé carrega descanso. Não porque a luta acabou, mas porque Deus começou antes de você. Quando Davi escreveu o Salmo 27, ele não tinha um dia organizado, ele tinha inimigos organizados contra ele. E ainda assim, ele declarou a verdade antes do medo se sentar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E essa é a mesma arma, Kevin. E se ela vem da palavra, ela vem do trono. Então respira, desacelera a alma e se posiciona. A sua paz tem dono e o nome dele é Jesus. E agora eu quero te conduzir ao ponto mais alto, o clímax da sua manhã. Não espere o dia te dizer quem você é. Diga ao dia quem Deus disse que você é. E quando você declara isso, o medo perde o primeiro lugar, a ansiedade perde o microfone e a paz de Deus assume o governo do seu coração. Declara comigo. Eu não aceito que o medo lidere o que Deus já liderou. Eu não aceito que a ansiedade escreva o que Deus já escreveu. O Senhor vai à frente do meu dia. A verdade de Deus governa a minha mente. A paz de Deus guarda o meu coração. E a luz de Deus guia os meus passos. Se essa oração te alcançou, faz 3 coisas. Comenta agora. Deus é minha luz. Deixa o like para essa mensagem alcançar outros corações cansados e se inscreve no canal, porque todos os dias nós vamos começar juntos na verdade que liberta e na fé que sustenta. Hoje não é só mais uma manhã. Hoje é o dia em que você decidiu quem governa seu coração.
E quando você decide isso com Jesus, você não caminha apenas acordado, você caminha abençoado. Em nome de Jesus, amém. Você pode usar agora, não como frase decorada, mas como decisão de governo sobre a sua mente. Porque a mente que não é governada pela palavra será governada pela pressão, e Deus quer te ensinar a começar declarando, não negociando com as sombras. Alguns de vocês têm sentido que a vida travou, que a resposta demorou, que o processo cansou, que o tempo correu, mas Deus não desperdiça tempo, Ele redime tempo, e quando você se posiciona na verdade, você não começa atrasado, você começa alinhado, porque Deus não se apressa, mas Deus também não falha. Ele trabalha no invisível enquanto fortalece o interior. Hoje, a sua maior guerra não será fora, será sobre qual voz você aceita dentro. E se você escolher a voz do medo, sua paz se retrai. Mas se você escolher a voz da fé, seu espírito se levanta, não sozinho, mas acompanhado do Deus que não dorme. Quando a ansiedade vier como pensamento rápido, responda com verdade mais rápida ainda. Não na força do grito, mas na força da autoridade espiritual. Porque a autoridade de Deus não depende do volume da sua voz, depende do lugar de onde ela